Sydney Sweeney, você deveria ter vergonha. Eu me arrependo profundamente de ter apoiado ela no passado e eu quero saber se você vem comigo. Tô falando isso porque ela fez parte de uma das piores campanhas já feitas nos últimos tempos. Repleta de discriminação, discurso supremacista, discurso de ódio velado, racismo, machismo e até flertando com nazismo. Vamos entender essa história? Muito prazer, eu sou o Breno Moreru, seu sommelier de tretas gringas de tutupão, que sou @Breno Moreru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Para você entender exatamente do que eu tô falando, a gente vai assistir a essa campanha que a Sydney participou juntos. A campanha basicamente é para uma marca de jeans e nessa campanha ela diz o seguinte: Genes are passed down from parents to offspring, often determining traits like hair color, personality, and even eye color. My genes are blue. Sydney Sweeney has very genes. Gente, 15 segundos das piores coisas possíveis no mundo. Não estou falando da sexualização do corpo dela. Não é sobre isso. Antes fosse que isso seria o menor dos problemas. Mas ela tá dando um texto aqui sobre qual é o papel dos genes na reprodução humana. E aí ela faz um trocadilho entre jeans e jeans, que seria genes em inglês. E no final, aparece uma voz de um locutor falando: Sydney Sweeney has great genes. Se ela começou fazendo esse trocadilho com genes e termina falando jeans, o narrador, então quer dizer que ele tá usando a Sydney Sweeney como exemplo de ótimos genes. E é aí que mora o problema. Sem se contar que é uma marca que chama American Eagle, que é o símbolo dos Estados Unidos, a águia americana. A gente vai chegar nessa parte, tá? Nessa segunda propaganda, a gente tem ela com o Mustang, que é um carro da Ford, uma marca americana. É um carro que fala de potência, é um carro que fala de poder, né? E que fala também de exclusividade. Mas não só isso, a gente vê que é uma mulher mexendo num carro. E é um carro que tem como símbolo o cavalo. Então tem muita virilidade no simbolismo desse carro. E é uma mulher operando esse carro. Tá entendendo onde eu tô querendo chegar? E dessa vez ela não fala nada. Mas, de novo, o narrador aparece. Nossa, a Sydney Sweeney tem ótimos genes. Enfim, são vários vídeos diferentes. Mas uma coisa que prevalece em todos eles é a mesma voz falando: Sydney Sweeney tem ótimos jeans / gene. Não é só um simples trocadilho, gente. Eu não sei se eu peguei ar, mas quando eu vi essa propaganda, me deu um incômodo profundo. Como que 15 segundos pode dizer tanta coisa errada, né? Eu resolvi, pra gente conseguir entender a mensagem por trás dessa propaganda, dividir em 4 partes. Porque eu sei que trocadilhos são um ótimo truque na publicidade, mas o que era para ser uma propaganda de jeans comunicou uma propaganda eugenista em pleno 2025. Isso porque o texto da propaganda inicial é: genes são passados dos pais para seus filhos, geralmente determinando cor do cabelo, personalidade e até cor do olho. E aí, eu não sei se você percebeu, mas ela fala assim: meus jeans são azuis, meus genes são azuis. Essa parte do azul também me pega muito, porque é uma expressão muito antiga para diferenciar quem é nobre e quem não é. Eugenia basicamente é manter ou melhorar a qualidade genética de um grupo de pessoas, que na propaganda ela referencia como Great Genes, que inclusive foi uma ideia popularizada por aquele ditador bigodudo alemão. E acredite só, antes mesmo da Alemanha nazista implementar esse tipo de discurso na sociedade, os Estados Unidos já estavam fazendo algo parecido com a castração de mais de 60 mil pessoas, e castração essa forçada,
no início do século XX. E uma coisa que é válido acrescentar é que esse discurso de eugenia tem um subtom que é completamente errado, de que algumas vidas valem mais do que as outras, justamente por de onde elas vêm. Eu sei que é um assunto muito denso e muito além do que a proposta inicial desse vídeo quando você clica lá na capa, mas enfim, a problemática toda nessa frase tão pequena é que ela permeia machismo, discurso de discriminação, ódio velado, xenofobia. Então por isso que a gente tem que ir por partes. Eu quero analisar primeiro a estrela da campanha, depois disso, a marca de jeans American Eagle, o trocadilho com jeans e genes, e por último, o fato tenebroso deles serem genes azuis, ou jeans azuis. Começando pela Sydney Sweeney, a gente tá falando de uma mulher loira, branca, 27 anos, atriz, e ao que tudo indica, completamente natural, porque ela não tem ali nenhuma intervenção cirúrgica pra ter o corpo que ela tem, o rosto que ela tem. Tem alguns boatos aí que talvez ela tenha feito uma rinoplastia, tenha feito botox, tenha feito preenchimento com ácido hialurônico, mas nada disso é confirmado. Ou seja, aqui ela está sendo colocada e também na mídia como um padrão, um exemplo de como a mulher ideal deveria ser. E quando ela aparece numa propaganda falando que ela tem ótimos genes, é como se ela estivesse sendo usada de exemplo, né? Tipo, ai, quem não é assim, por favor, melhore ou nasça de novo. Como atriz, ela já participou de várias grandes produções de Hollywood, como Era Uma Vez em Hollywood, Todos Menos Você, Imaculada, e não podemos esquecer de Euphoria, que foi uma das séries mais vistas da HBO desde 2004, ficando apenas atrás de Game of Thrones. E nessa série, ela ficou muito comentada por causa da exposição do corpo, para além de representar uma personagem muito complexa. E essa exposição do corpo dela foi impulsionada por ninguém mais e ninguém menos do que o próprio diretor da série. Ao ponto de ela mesma chegar para o diretor e falar: olha, acho que estamos tendo muitas cenas de nudez que são desnecessárias. Será que daria para cortar? Sem contar que, assim, a gente tem que levar em consideração o impacto cultural de Euphoria, né? E, por ela ter um impacto, ela virou uma grande vitrine para novos rostos. E que, inclusive, todo mundo que saiu de lá conseguiu muitos papéis bons, os que apareciam mais, né? E mesmo que tenha decaído na segunda temporada, ainda assim se mantém relevante. No caso da Sydney Sweeney, que saiu como uma artista revelação, ela já é antiga na indústria. Desde 2009, ela já participou de Criminal Minds. Em 2014, ela participou de Grey's Anatomy, Sharp Objects e The Handmaid's Tale. Então, digamos que Euphoria foi um trampolim na carreira dela. Ela já tinha ali uma inserção no mercado e depois de Euphoria ela deu uma disparada. E sobre a personagem dela, ela cativou muita gente porque foi uma personagem complexa, emocionalmente instável e que tinha ali uma problemática de triângulo amoroso, mas também teve a exposição do corpo e muita gente começou a se perguntar a que tipo de papel ela ia se submeter na indústria por causa desse que ficou tão marcado. Tanto que, em entrevista ao The Independent, em 2022, ela disse que essa nudez, que marcou muito a carreira dela, poderia acabar ofuscando seu próprio talento. Fato é que esse grande debate trouxe a atenção para ela. A atenção que se transformou em interesse e fez com que ela ficasse cada vez mais em evidência, se tornando, por que não, a queridinha de Hollywood. E quanto mais em evidência, a gente sabe que mais cara vai ficando a imagem dela. Então, isso fez com que, além de conseguir mais papéis, ela também conseguisse mais trabalhos publicitários. Ela mesma já falou que tem aceitado esses trabalhos porque o dinheiro como atriz não paga lá grandes coisas como pagava no passado. Então ela se vê obrigada a arranjar outras fontes de renda. Até aí, beleza. Só que agora ela apresenta uma contradição no próprio discurso. Enquanto que em Euphoria ela reclamava que ela estava sendo muito objetificada e até sexualizada, a maioria das campanhas que ela participa, ela está usando justamente
o corpo dela como um apelo ali para convencer as pessoas do que ela tá falando. Um ponto importante aqui que eu não tô sendo pudico não, até porque o corpo é dela, ela faz o que ela quiser e ela também está no controle de como o corpo dela deve ser exposto. E no final das contas, isso também contribuiu para o sucesso dela, porque de novo, a gente tá numa época que falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Trouxe aqui alguns exemplos dessas aparições pra gente analisar, porque lá em 2023 ela apareceu num clipe do Rolling Stones, que ela tava curtindo muita vibe num carro, e assim, muita gente falou que ela tava sendo objetificada, enquanto que ela respondeu, abre aspas, eu não me senti objetificada, me senti incrível por estar em um clipe dos Rolling Stones. Isso ela deu numa entrevista lá em 2023. Coisa que aconteceu também foi um comercial de uma marca que chama Dr. Scratch, que tem gerado muito burburinho até hoje, principalmente. Para alguns, a Sydney Sweeney estava se apropriando dessa narrativa de nossa, olha como eu sou gostosa, para lucrar. Errada? Não, não tá. Para outros, ela estava reforçando os estereótipos que ela própria estava tentando combater. O comercial aborda diversas situações, como por exemplo, uma namorada achando que ela tá sendo traída pelo namorado porque ele tá usando um sabonete líquido da Sydney Sweeney e que ela tá lá aparecendo no banheiro. Tem também um que ela é uma gênia. Enfim, é tudo meio sem pé nem cabeça, meio sem noção. A mais problemática é essa aqui, porque é sempre num tom meio sedutor, meio não, 100% sedutor, e sempre também no trocadilho. Hello, you dirty little boys. Are you interested in my body? Wash? Well, you can't have it. Because this isn't for boys, it's for men. And real men don't use cheap commercial body washes labeled by the FDA as a synthetic cleanser. But this is Dr. Squatch Natural Body Wash. It uses our real soap formula with ingredients from Mother Nature herself. Enfim, deu pra entender o teor da propaganda, né? Assim, o discurso é para os meus meninos dirty, que traduzindo seria sujo, mas também safado. E comecem, né, a usar o tal body wash para homens que preferem coisas naturais. Lembra que eu falei que ela não tem nenhuma intervenção estética, não fez cirurgia, ao que tudo indica. Então tem sempre um discurso de duplo sentido. E aí, sobre todo esse backlash, né, essa polêmica, tudo que o povo tava falando sobre ela e o tipo de trabalho que ela tava pegando para fazer, em uma entrevista à Variety, ela disse o seguinte: que é muito mais difícil para as mulheres ganharem reconhecimento na indústria, afirmando que atores recebem ofertas melhores, enquanto atrizes precisam constantemente provar o seu valor. Sim, é uma crítica válida. Só que muita gente interpretou as palavras dela como nada a ver, considerando que ela estava numa posição muito privilegiada. Não é como se ela estivesse disputando trabalhos no mercado de trabalho. Tipo, ela tem uma exposição. Ela tá muito distante de, nossa, ela vai passar fome a qualquer momento. Claro que essa distinção existe, mas no caso dela, tinha ali muito privilégio em volta disso. Em 2025, mais especificamente em maio, ela apareceu novamente, dessa vez numa campanha de sabonete em barra, também com a Dr. Scratch. E, para além do conteúdo dessa propaganda, abre aspas, o discurso lá era o seguinte: os fãs sempre brincam que queriam experimentar a água do meu banho, então eu pensei, essa é uma maneira tão legal de dar a eles o que eles querem. E foi aí que a marca e a Sydney se juntaram para fazer 5.000 unidades de sabonete, que um dos ingredientes era a água do banho dela. A coisa piorou quando começaram a falar que esses sabonetes, que eram feitos com a água do banho dela, tinham um buraco no meio. E que a namorada de um dos compradores pegou o próprio namorado usando esse buraco de uma maneira obscena durante o banho. Teve gente falando que essa namorada devia estar grata, afinal a Sydney Sweeney está garantindo a higiene íntima do namorado dela. A parte boa mesmo dessa história é que esse buraco foi só um boato e que gerou ainda mais burburinho para a marca. Sem se contar aqui, se a gente for analisar como ação de marketing, foi muito eficaz porque esgotou rapidamente apenas um produto por comprador.
E no final das contas, a marca conseguiu ser falada por muita gente, sendo verdade ou não o que o povo estava espalhando pela internet. O que ficou de conclusão para as pessoas é que a Sydney Sweeney aceitava qualquer oferta de trabalho. É como se ela fosse vendida, como se ela não tivesse um posicionamento claro sobre o que ela apoia e o que ela não apoia. Claro que existem também, além desses trabalhos, outros trabalhos com marcas também relevantes. Armani Beauty, Miu Miu, Cotton On, Laneige, Ford. Até que ela apareceu nessa campanha com a American Eagle. E que, enquanto eu achava que antes ela estava fazendo reparação histórica, eu acho que agora ela precisa reparar a história. Foi complicado o que ela fez aqui. Esse caso é muito pior do que só brincadeirinha de duplo sentido, só um subtom sexualizado. Claro que assim, muita gente tá falando que essa campanha foi muito bem sucedida. Teve, por exemplo, o Brazil Journal, que falou que estava focando nos números, óbvio, porque é um portal de economia. E em nenhum momento se falou sobre a mensagem assustadora por trás dessa campanha. E aí o título da matéria é o seguinte: na American Eagle Outfitters, peitos e bunda valem mais de 300 milhões de dólares. Parte dessa valorização da marca vem porque eles são numa estratégia de criar memes para se aproximar da geração Z. Claro que a provocação em si, para qualquer área, é super bem-vinda. Mas eu acho também que tudo tem um limite, principalmente quando esbarra na liberdade alheia. E isso é o básico da convivência em sociedade. Não sei se você tá ciente disso, ou que as pessoas são cientes. Aparentemente, não muito. Agora que a gente já cobriu a parte da Sydney Sweeney, que você tem um contexto já sobre ela, a gente precisa falar da American Eagle, que é uma marca fundada em 1977 pelos irmãos Jerry e Mark Silverman. Era uma marca que queria oferecer uma proposta mais casual, jovem, moderna e acessível de roupas para se usar ao ar livre. E nos anos 90 teve uma mudança de posicionamento porque ela focou principalmente em jeans para concorrer com a Abercrombie Fitch e a Gap, que eram marcas proeminentes naquela época. A coisa começa a ficar preocupante nesse contexto dessa propaganda quando a gente lembra que o jeans é um símbolo nacional de orgulho dos Estados Unidos. Isso porque ele foi inventado lá em 1873 pelo Levi Strauss e também o Jacob Davis. O Levi Strauss é um imigrante judeu alemão e o Jacob Davis era um alfaiate. E eles criaram calças de trabalho que eram muito duráveis e reforçadas com rebite de cobre nos pontos de tensão, o que hoje a gente chama de jeans azul. O azul vem porque eles estavam usando um corante chamado azul índigo, que, quando combinado com o algodão, produz essa cor característica que a gente conhece do jeans. O público-alvo nessa época era mineiros, cowboys, ferroviários, todo mundo ali que estava envolvido com um trabalho muito pesado e que precisava de uma roupa muito resistente. Então, quando eu falo da cor, e aí a gente ouve lá na propaganda, ai, que o jeans é azul, nossa, faz todo sentido. Mas, de novo, tudo nessa propaganda tem um duplo sentido. E quando a gente está falando de gene azul, a gente está falando de supremacia branca. E isso é péssimo. Principalmente quando a gente considera o contexto atual dos Estados Unidos em relação à política de imigração. Você já ouviu a expressão, fulano tem sangue azul? Geralmente é usado para falar quando uma pessoa tem um sangue ou uma ascendência nobre. O primeiro uso dessa expressão surgiu na Espanha medieval, quando os nobres tinham a pele tão branca que as veias deles pareciam azuis ou até um pouco assim esverdeadas, justamente por causa do contraste com a pele muito branca. E foi aí que surgiu a expressão sangre azul. Para além da falta de exposição ao sol, essa descoloração da pele também estava frequentemente relacionada a uma condição conhecida como argíria. Argíria é o resultado da ingestão de partículas de prata que não conseguem ser nem metabolizadas e também não são fáceis de ser eliminadas pelo próprio corpo, seja por fezes ou urina. Naquela época, essa ingestão era causada porque muita gente na nobreza manipulava talheres de prata. E aí pequenas partículas eram engolidas durante a ingestão desses alimentos, como também a prata era usada para fins medicinais nessa época.
época. De acordo com a History Extra, que é uma revista histórica da BBC, abre aspas, esse termo sangre azul identificava famílias ricas e poderosas de Castela por conta de sua linhagem gótica pura. Por quê? Diziam nunca ter se casado com outra raça, chamando a atenção para sua pele pálida que tornava visível o azul de suas veias. Esse termo também teve presente numa publicação inglesa de 1811 que diz que a nobreza de Valência era dividida em 3 classes, sangue azul, sangue vermelho e sangue amarelo, sendo a primeira limitada às famílias que se tornaram nobres. No século IX, nobres militares espanhóis supostamente provavam sua linhagem, exibindo suas veias visíveis para se distinguir de seus inimigos mouros de pele mais escura. Tá sentindo aí nas entrelinhas o racismo? E aí, por toda a Europa, essa ideia começou a ser difundida justamente para diferenciar as classes altas das classes baixas. Ou seja, classes altas estavam relacionadas com uma pele que era muito clara, e aí era lida como elegante, porque apresentava uma semelhança com o mármore, que é uma pedra muito valiosa e usada em decoração, palácios, etc. E essa semelhança também vinha por causa das veias de sangue azuladas que contrastavam e que também se parecem com as marcas que tem no mármore. Sem se contar que essas pessoas se destacavam muito quando em contraste com pessoas com a pele mais escurecida por conta do trabalho debaixo do sol. E aí eu fiquei pensando que assim, a pessoa era servida e ainda odiava quem servia ela? Guarda essa frase porque ela vai fazer muito sentido um pouquinho mais pra frente. Por último, a gente tem que levar em consideração o nome American Eagle, que nada mais é do que águia americana. Então, por que essa noção europeia de sangue azul faria tanto sentido nos Estados Unidos? Já que a gente falou de história, os Estados Unidos foi uma colônia da Inglaterra. Sem se contar que ainda teve muita gente da Europa se estabelecendo nos Estados Unidos. Tem um livro que se chama A Águia e o Escudo, uma história do grande selo dos Estados Unidos, que foi escrito pelo Richard S. Patterson e o Richardson Dougal. E lá eles falam o seguinte: a adoção da águia não foi uma escolha casual, foi uma afirmação deliberada de identidade e autoridade por parte de uma nação determinada a estabelecer seu lugar entre as potências soberanas. Como símbolo, a águia no grande selo unificou os ideais de independência, vigilância e dignidade nacional. A adoção da águia americana data ali entre 1782 e 1783, que era justamente quando estava acontecendo a Guerra da Independência, ou melhor, o final dela. E a águia foi escolhida em uma votação que envolveu inclusive o Benjamin Franklin, que preferia que o animal que fosse escolhido para representar a nação dos Estados Unidos fosse um peru, por preferências pessoais dele, mas ele acabou perdendo e aí prevaleceu a escolha da águia. Tanto que, dessa época, eu consegui encontrar nos arquivos do Met Museum uma medalha de 1783, que foi feita lá em Cincinnati para condecorar um dos oficiais dessa guerra. Eu tô trazendo o símbolo da águia porque não é à toa que quando uma marca de jeans escolhe esse nome é porque ela tá tentando dizer, olha, isso é uma coisa tipicamente dos Estados Unidos e a gente tem muito orgulho de trazer toda essa mensagem com a nossa marca. E aí, por mais de 300 anos, sempre teve essa necessidade por afirmação e valorização daquilo que é nacional dos Estados Unidos. Para além de tudo que eu falei aqui, a simbologia da águia para os Estados Unidos é muito importante porque, para além de algo decorativo, ela está simbolizando independência, vigilância, como eu já falei, identidade nacional, força, e a águia é frequentemente vista voando sozinha e voando muito alto, que é uma mensagem mais megalomaníaca que essa para representar os Estados Unidos. E ela foi escolhida justamente no momento de independência, que é quando um país precisa se diferenciar dos outros. Sobre a escolha do animal em si, também tem uma mensagem que ele é uma espécie que só se encontra na América do Norte, diferente de outras espécies de águia. Sem se contar que tem um contraste muito forte entre a cabeça branca e o corpo mais escuro. E esse contraste, visualmente, dá uma ideia de poder.
E é como se esse poder viesse da própria natureza da águia, porque todas são assim, elas nascem assim. Não é à toa que, inclusive, essa águia está presente no passaporte americano. Então, vamos reler o Sydney Sweeney has great genes. Sabendo de tudo isso, cá entre nós, esse trocadilho foi um simples trocadilho? Hoje, os Estados Unidos, no comando do Donald Trump, que tem feito um combate intenso aos imigrantes, lembra daquela história que ele queria erguer um muro na fronteira com o México justamente para evitar que essa imigração continuasse no ritmo que estava? E recentemente ele tem inclusive imposto uma taxação elevada a outros países, como China, inclusive o Brasil, que está tendo um grande bafafá sobre isso. E aí, do nada, uma marca de jeans, que é um produto de grande orgulho nacional dos Estados Unidos, chamada American Eagle, que carrega toda essa simbologia da águia, escolhe a Sydney Sweeney, que é uma loura, que tem toda essa beleza natural, também americana, para uma campanha que o trocadilho é para valorizar os jeans que ela tem e os genes que ela carrega. E no momento que a gente está tendo uma perseguição intensa e extensa contra os imigrantes no país. Apesar do trocadilho e do tom assim divertido, sensual, gente, isso é um dog whistle, que é um apito de cachorro. E para explicar essa expressão, de novo, a gente vai ir no duplo sentido. Assim como o apito de cachorro normal, em que ele emite um som que só os cachorros conseguem escutar, o apito de cachorro político, que é esse dog whistle, é percebido por um público específico, mas passa despercebido pelo resto da população. É como se eles tivessem um idioma próprio para se comunicar, uma linguagem própria. Exemplo: uma marca pode querer reforçar valores tradicionais com uma frase que é aparentemente inofensiva, mas para certos públicos conservadores isso pode significar um posicionamento muito claro contra imigrantes, por exemplo. Feito dessa maneira, você consegue manter o apoio de grupos radicais sem necessariamente alienar o grande público. E aí, lembra que eu falei que lá na nobreza da Espanha, o povo, além de querer se diferenciar de quem os servia, ainda fazia questão de odiar esse público? Gente, tive lá nos Estados Unidos com meus próprios olhos, e a maioria dos serviços de atendimento são feitos por pessoas não brancas. Justamente as pessoas que são mais discriminadas pelo próprio presidente. E tem um grande clima de tensão, porque as pessoas não brancas e as pessoas brancas não têm um lugar que elas se misturam muito. E isso fica muito evidente, sei lá, eu tava dentro do ônibus, e aí uma família que parecia ser indiana, não sei se morava nos Estados Unidos ou não, a mulher tossiu e uma senhora que estava sentada perto dela, branca, que parecia ser dos Estados Unidos, levantou a voz e disse: "Neste país, colocamos a mão na boca para tossir." Só pra você entender um pouco do que eu tô falando. Num dia corriqueiro dentro do ônibus. E aí eu me sinto extremamente arrependido quando eu disse aqui anteriormente que a Sydney Sweeney estava fazendo uma reparação histórica, quando ela estava lucrando com essas marcas, expondo o próprio corpo, porque ela não só está servindo como instrumento de manobra para uma mensagem de manutenção de eugenia, como também bonequinha pra machista, né? Aí eu fiquei pensando assim, fia, vale a pena você ser o rosto de uma campanha tão problemática por dinheiro? Aí eu fiquei pensando também que cada país tem a Virgínia que merece. A American Eagle em si disse que essa foi uma das campanhas mais caras que eles já fizeram na história da marca e que o retorno foi mais de 400 milhões de dólares. Vale a pena, gente, ganhar dinheiro assim? Só pra saber. Porque a marca tinha perdido sim valor de mercado e com essa campanha ela conseguiu recuperar esse valor em apenas um dia. A gente sabe que não foi pelos melhores motivos que gerou esse burburinho e também essa valorização, mas de novo, vale a pena ganhar dinheiro
a partir desse tipo de discurso. E aí eu lembrei que tinha alguns boatos trumpistas em relação a Sydney Sweeney, porque na época ela foi comemorar o aniversário da mãe dela, de 60 anos, se não me engano era 2022, e a família apareceu usando um boné muito parecido com o boné do MAGA, que diz Make America Great Again, que foi uma frase muito popularizada pelo Donald Trump, que agora está reeleito, e no boné falava Make 60 Great Again. Façam os 60 anos grandiosos novamente. A Sydney Sweeney resolveu se pronunciar sobre isso e foi pro Twitter falar que, gente, nossa, vocês estão tirando muito de contexto. Por favor, não façam do aniversário da minha mãe um posicionamento político. Não é uma coisa que eu quero. Inclusive, parabéns, mamãe. Inclusive, já que a gente analisou tantos símbolos aqui nesse vídeo, essa comemoração aconteceu no estado de Idaho, que é um dos estados mais conservadores dos Estados Unidos. Além disso, tinha uma temática bem cowboy, que, de novo, é uma coisa muito arraigada à história americana. That's suspicious. That's weird. Dado o que foi discutido aqui, o que dizer dessa campanha da American Eagle? E não só isso. O que dizer da Sydney Sweeney, que topou fazer parte desse tipo de campanha pra American Eagle? Tô doido pra saber a sua opinião aí nos comentários. Muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo, neném.